Não sei se algum irmão aqui conseguiu ter essa possibilidade. Eu creio que é uma possibilidade relativamente pequena. Não são muitas as pessoas que conseguem construir a casa dos seus sonhos. Construir a casa dos seus sonhos. Do zero. Escolher o espaço, fazer o desenho da casa, idealizar o tamanho, onde é que quer as coisas, de raiz. É raro, não é? É raro. Eu conheço uma outra pessoa que conseguiu fazê-lo. Vou dizer um segredo aos irmãos. A casa dos sonhos nem sempre continua a ser a casa dos sonhos, porque os nossos sonhos mudam. E passados 4 ou 5 anos a pessoa diz assim, se eu fosse fazer isto outra vez já fazia diferente. Mas pronto, a verdade é que nós não temos esta possibilidade. Regra geral, nós temos que verificar algumas opções do que existe, não é? Seja apartamento, seja casa, enfim, ver aquilo que há dentro das nossas possibilidades e escolher aquilo que dá, que está mais perto daquilo que nós gostaríamos. Mas é interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor designou a Moisés a casa, no caso aqui era a tenda dos seus sonhos. Ou seja, Deus disse a Moisés como é que queria que fosse construído o espaço que ia servir para a adoração a Ele mesmo. E o Senhor não só designou a Moisés aquilo que devia ser feito, mas deu a Moisés tudo especificado. As medidas exatas, o material que devia ser utilizado na construção, as pessoas que deviam fazer a obra. O Senhor não deixou nenhum pormenor de lado, mas disse tudo exatamente como queria. Estamos a lembrar, irmãos, que estamos a estudar a saída do povo de Israel em direção a Canaã. Lembramos que o povo saiu do Egito numa data aproximadamente entre 10 e 14 de abril de 1462 a.C., segundo as melhores cronologias possíveis. O povo demorou cerca de 3 meses para chegar ao Monte Horeb. Portanto, chega ao Monte Horeb a meados de julho. Ali, cerca de 40 dias, eles estão à espera que Moisés desça do monte. E quando Moisés desce do monte, no fim de agosto, é o desastre. É o bezerro de ouro. Não temos a noção exata de quantos dias se passam, mas há ali algum tempo de intervalo, até que Moisés sobe novamente ao monte. Passa novamente 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Regressa novamente. E nós já estamos mais ou menos em outubro. E é nessa altura, então, que nós vamos ter o início da construção do tabernáculo. Sabendo que o tabernáculo vai ser inaugurado no primeiro dia do ano, do segundo ano do calendário israelita. Lembram-se, irmãos, o primeiro dia do ano foi estabelecido por Deus na altura da Páscoa, certo? Portanto, aquele passa a ser o primeiro mês, o mês em que se celebra a Páscoa. Então temos ali o primeiro mês do novo calendário, que começou 1460 anos antes do nosso calendário. Só os irmãos fazerem as contas e verem onde é que está o calendário dos judeus. Então, sabendo que a inauguração do templo, do tabernáculo, vai ser feita no primeiro dia do novo ano, que vai ser no nosso equivalente a março, abril, e sabendo que a construção começa em outubro, temos cerca de 6 meses para o trabalho da edificação do tabernáculo. Lembrando que eles estão no deserto, não é como se estivessem em uma cidade, com oficinas e com, enfim, materiais à sua disposição. É bom percebermos, então, abrindo as nossas Bíblias, o que vai acontecer, ou o que aconteceu. Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35. O irmão abre e deixa aberto e vamos ver pouco a pouco. E começamos lendo a partir do versículo 4. E diz assim: Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre, também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, pelos de texugos, madeira de cetim, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, com os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, as suas bases, a arca, os seus varais, o propiciatório, o véu da coberta, a mesa e os varais e todos os seus vasos, os pães da propiciação, o castiçal da luminária, os seus vasos
e as suas lâmpadas e o azeite para iluminar e o altar de incenso e os seus varais, azeite da unção, incenso aromático, coberta da porta da entrada do tabernáculo, altar do holocausto, crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus vasos a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as colunas e as suas bases, a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. O Senhor dá a lista completa do trabalho que tem que ser feito. Já aqui nós podemos aprender aqui ou guardar algumas coisas interessantes. Não sei se os irmãos estão a lembrar-se, porque é claro, vão passando as semanas e a gente acaba por esquecer. Quando o povo pecou por causa do episódio do bezerro de ouro, o que Deus disse a Moisés foi: eu não posso ir no meio de vós. Vocês são um povo rebelde, coração mau. Se eu for no vosso meio, vou acabar com vocês, porque eu não vou tolerar isto. E Moisés clama, intercede, pede pelo povo e diz: Senhor, se tu não fores connosco, então não nos mandes ir, porque não vale a pena ir para lado nenhum se tu não fores connosco. Nós precisamos que tu vás connosco. E é tão interessante, não sei se os irmãos se recordam, nós vimos aqui há 15 dias atrás, não, há 3 semanas atrás, Moisés acaba por conseguir, no seu diálogo com o Senhor, ele acaba por virar a mesa. Deus disse: eu não posso ir no meio de vós porque vocês são um povo de coração duro. E Moisés diz: Senhor, tu tens que vir no nosso meio porque nós somos um povo de coração duro. Ele vira completamente. Porque tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de perdão. Que outro Deus podia ir no nosso meio senão tu? Nós precisamos que tu venhas. E é claro que a resposta de Deus à oração de Moisés será: ok, eu vou fazer aquilo que estás a pedir, ou seja, eu vou no meio do povo. E como é que Deus podia vir no meio do povo? Através da construção do tabernáculo. Porque o tabernáculo tinha sido definido como a tenda do encontro com Deus, da comunhão, o local onde Deus se reuniria e se manifestaria, e ele tinha que ser construído no centro do acampamento. Lembram-se, irmãos? Isto ia marcar a vida de Israel nos próximos 39 anos. Já não 40, porque já passou quase um. A partir dali, este povo é um povo conhecido como o povo cujo Deus habita no meio deles. Quando nós ouvimos esta expressão sendo dita a respeito do povo de Israel, ela não é só uma linguagem bonita e poética e figurada. Deus habita no meio do seu povo. Irmãos, era prático, era concreto. Deus estava mesmo no meio do acampamento de Israel. E esta ideia, que é muito importante para esta geração toda que está no deserto, que se vai perder quando eles chegam a Canaã. Já estou a levantar o véu daquilo que a gente vai ver, se calhar só no ano que vem. Que eles chegam a Canaã e dispersam. E a tenda fica num dos sítios, num local, depois fica em Siló, mas já não tem aquele aspecto da unidade, que só é recuperado momentaneamente durante o período áureo do reinado com Davi e Salomão, construção do templo. Jerusalém volta a ser, o Senhor habita no meio do seu povo, e Jerusalém atrai o povo, e Sião passa a ser tão importante por causa disso. Porque Sião, o monte em Jerusalém, o templo serão tão importantes, porque vão replicar aquilo que era o ideal iniciado aqui no deserto, que era Deus no meio do seu povo, uma presença única. Nenhum povo tinha isto que vai acontecer. Novamente lembrando que esta presença não é uma presença fixa, é uma presença móvel. Aonde o povo for, Deus vai estar no centro do acampamento. Mas aprendemos também aqui, irmãos, que Deus ama a quem dá com alegria. Reparem que não existe uma ordem, existe um pedido, um apelo. É claro que Deus tem todo o direito de ordenar. Isto é que é impressionante, irmãos. Deus tem todo o direito de ordenar, mas Ele pede. Ele tem todo o direito de mandar, mas Ele pede. Ele diz assim: cada um cujo coração é voluntariamente disposto. O Senhor não está a pedir que as pessoas venham de cara emborrada, não é? Zangados, chateados. Eu tenho que dar isto, não tenho hipótese, eu tenho mesmo que ir sob pressão. O Senhor ama a quem dá com alegria, vai dizer o apóstolo Paulo aos Coríntios, milhares de anos depois. A quem dá com satisfação, a quem tem contentamento, a quem entende que dar ao Senhor ou devolver, porque foi Ele que deu primeiro, é a melhor forma de aplicar, é o melhor investimento que se pode fazer. Eu estava a ler
sobre algumas biografias e estava a ler a biografia de um homem chamado Robert Artington. É um homem pouco conhecido. Ele não foi nenhum grande líder evangélico. Ele era um profissional, um trabalhador, membro de uma igreja, ativo, praticante, mas com um grande amor por missões e um grande desejo de servir no campo missionário, mas não tinha saúde para isso. Não tinha condições físicas para servir no campo. Então ele dedicou a sua vida a mandar dinheiro para o campo missionário, a sustentar obreiros. E este homem praticamente investia tudo o que ganhava em missões. Ele vivia num quarto com uma cama extremamente simples, mesa, cadeira, o básico dos básicos, para poder investir praticamente tudo que ganhava na obra missionária. Numa época em que o dinheiro valia muito mais do que vale hoje, este homem de vida tão simples, tão humilde, que as pessoas chegassem, se calhar, ele ficar com pena dele e iam-lhe dar um dinheirinho, e investiu quase $1 milhão na obra missionária. Porque ele dava com alegria, com satisfação. E ele deixou escrito no seu diário: se eu soubesse que poderia fazer a diferença, eu não me importava até de dormir no chão e ter uma caixa como mesa, desde que eu pudesse participar e abençoar mais um pouco. É um exemplo bonito. Eu compreendo que não é para todos. Deus deu àquele homem um dom específico nesta área, mas Deus ama a que dá com alegria. E o Senhor pede o melhor. Eu não sei se faz impressão ao irmão. Este povo acabou de sair de 400 anos de escravidão. E Deus pede ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, artigos que são artigos de luxo. E a gente pergunta assim: mas como é que um povo escravo tinha acesso a todos estes artigos? Mas os irmãos já sabem, não sabem? Eles não tinham estas coisas. Eles as obtiveram quando saíram. Os egípcios deram. O Senhor disse: eles praticamente pilharam o Egito, porque eles saíram. E se por um lado aquilo que aconteceu tinha a ver com pagamento por 400 anos de trabalho não pago, também tinha a ver com a necessidade da construção do tabernáculo, porque o Senhor sabia que ia pedir ao povo que contribuísse para o tabernáculo. É muito interessante pensarmos nisto, porque por vezes eu penso que o crente perde um pouco esta noção. Se calhar, às vezes o Senhor, quando abençoa, Ele abençoa para que nós possamos abençoar. E se calhar às vezes nós não temos um pouco mais, porque o Senhor sabe que o nosso coração não está muito disposto. Eu sei que há reticências nesta teologia, mas já talvez tenha alguma base bíblica. A prosperidade não é obrigatoriamente um sinal de bênção na Bíblia. Não é sempre. Em alguns casos não é. Em alguns casos é. Aqui o povo foi abençoado e foi chamado a dar com alegria, e realmente o povo tinha condições de o fazer. E como é que o povo reagiu? Verso 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, vasos de ouro, e todo o homem oferecia oferta de ouro ao Senhor, e todo o homem se achou com azul e púrpura, carmesim e linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de chugos, as trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para a obra. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos, e traziam um fiado, o azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos de cabra. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Que imagem bonita! E por um lado, e por outro lado, podemos dizer até diferente daquilo que nós tínhamos visto há não muito tempo, na altura do bezerro, não é? Trouxeram também para fazer o bezerro, mas agora estão trazendo da forma correta. Temos um povo de coração alegre, um povo que dá voluntariamente, um povo que percebe o significado que é construir este espaço para ter a presença de Deus no meio da sua congregação, e novamente há uma ênfase significativamente dada aqui de que isto foi feito voluntariamente.
Foi feito com alegria. Não foi uma coisa que foi feita sob pressão. No capítulo seguinte, os irmãos leem, no capítulo 36, que a certa altura os responsáveis pelo trabalho vieram falar com Moisés, no versículo 5, capítulo 36, versículo 5, e diz: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra e o que Deus ordenou que se fizesse. E então Moisés tem que dar uma ordem: parem de trazer. Por favor, não tragam mais. Não é preciso, não temos onde guardar. Não é? Eu ainda não conheço nenhum tesoureiro de igreja, eu já estive em algumas ao longo da minha vida, que tivesse que pedir a palavra ao pastor para num domingo de manhã dizer: irmãos, parem de trazer ofertas, não dá, a igreja não tem condições de receber mais. Ainda não aconteceu. Eu continuo à espera, irmãos, não é? Eu continuo à espera. Pode ser que algum dia suceda. Quem sabe? O coração do povo pode ser movido. Achei curioso, não sei se as irmãs, ao ouvirem esta leitura, acharam isso também interessante. Reparem que Deus moveu o coração, até falando aqui na capacidade de sabedoria, para as mulheres fiarem, fazerem obras bonitas, para serem trazidas, para servirem de ornamentação na casa do Senhor. Não são todas as pessoas que têm capacidade para bordar, para fiar, não são todos. E, portanto, aqui, algumas tinham esta capacidade e colocaram isto ao serviço do Senhor. E é muito interessante este aspecto, irmãos, porque nós vemos logo a seguir, ainda estamos no capítulo 35, verso 30, algo que eu acho significativo. Diz assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento e ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada, e também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholibe, filho de Aizamac, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Assim obraram Bezalel e Aholibe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Eu lembro-me que o meu avô gostava muito deste personagem bíblico, era um dos favoritos dele. Meu avô era um homem simples, filho de imigrantes italianos, como há uma grande comunidade italiana no estado de São Paulo, no Brasil. Aos 10 anos foi ser aprendiz de marceneiro, essa era a sua vida, ele tinha jeito para aquilo, gostava. E não gostava de fazer as coisas sempre da mesma maneira, passava a vida a inventar novas formas de fazer e de ficar mais bonito e de resolver as situações. E com mais de 70 anos foi ser missionário. Minha avó morreu, a minha mãe era missionária nos Açores, e lá foi o meu avô morar connosco. E foi na altura em que houve o terremoto, 3/4 da ilha, a terceira foi destruída, mas foi também a oportunidade que Deus abriu para aquela igreja construir um templo de raiz. Irmãos, com 70 e poucos anos, o meu avô foi o responsável por toda a parte de madeira daquela construção. Na altura de fazer o telhado de madeira, o teto de madeira para a colocação depois das telhas, o meu avô estava a trabalhar e ele amarrava-se à viga do teto, porque ele tinha às vezes vertigens, tinha medo de cair, e assim pelo menos estava amarrado, e se caísse ficava preso pela corda. E era impressionante vê-lo com aquela idade a fazer este trabalho. Irmãos, o texto bíblico aqui diz que Deus dá sabedoria, porque às vezes nós temos a ideia de que o Senhor só capacita as pessoas para os trabalhos que nós chamamos de espirituais. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus dá dons e talentos e capacita as pessoas para uma série de atividades diferentes. Não são todos os que vão fazer aquilo que nós chamamos de coisas espirituais, e elas não são obrigatoriamente mais valiosas do que outras. Na igreja nós precisamos de todos a trabalhar, de cada um exercendo o seu dom e o seu talento, de cada um usando aquilo que tem capacidade para fazer, para uns abençoarem os outros. Eu olho para este texto e olho também pelo outro lado, e penso pelo lado de Moisés, e eu fico a imaginar Moisés, eu imaginando, na Bíblia não diz isto, é a minha imaginação, Moisés ouvindo Deus a descrever todas aquelas peças do tabernáculo, e ao mesmo tempo Moisés pensando: como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Eu não sou capaz de fazer isto. Mas não era ele que tinha que fazer aquilo. O Senhor que lhe deu a obra também deu a ele
os obreiros para fazer o trabalho, para formar a equipa que ia fazer o trabalho. A responsabilidade de Moisés era outra. Ele foi chamado para outro trabalho. Já viram o que era agora Moisés partir a cabeça, não é? A tentar fazer como é que ia fazer aqueles aros e como é que ia encaixar aquelas peças e como é que ia tecer aqueles tecidos e como é que ia fazer aquela arca e como é que ia derreter aquele ouro. E nós tínhamos um homem tão capacitado por Deus para uma tarefa que era ouvir a voz do Senhor e transmitir ao seu povo, parado a fazer uma arca de madeira, enquanto outras pessoas que podiam fazê-la muito melhor do que ele não estavam a fazer nada. Então nós temos aqui mais uma vez um exemplo que depois no Novo Testamento é explicado como o corpo de Cristo. Nós somos membros e acabamos por servir uns aos outros. O Senhor capacita estes elementos para este trabalho. Bezalel, que vai ser o homem responsável número 1, o mestre maior. É interessante que o texto, em 3 ocasiões diferentes, fala sobre invenções. E eu creio, irmãos, que estas invenções tinham a ver com o fato de eles estarem a construir o que estavam a construir no deserto. Ele deve ter tido que realmente usar muita cabeça, porque ele não estava no Egito com, enfim, todas as oficinas disponíveis, não é? E eventualmente o material disponível à mão. Não, ele estava no deserto. O que é que eles tinham? Algumas ferramentas que tinham levado consigo. Ele teve que provavelmente criar algumas coisas para poder fazer outras. E desta maneira então construir tudo aquilo que estava para ser construído. O texto fala a respeito deste homem. Há muitos que acreditam que este seu avô, Ur, que é aqui mencionado, é o Ur que subiu à montanha junto com Arão e que sustentou a mão de Moisés, não é? E neste caso temos toda uma família consagrada e servindo ao Senhor. Sabemos que ele é da tribo de Judá, tribo de onde era Josué, tribo para nós importante porque será a tribo de onde virá Jesus e a tribo que vai ser a tribo mais forte mais tarde. Mas a obra é feita de acordo com aquilo que o Senhor tinha pedido que fosse feito e os pormenores são cumpridos de forma específica e concreta. Foi feito tudo exatamente como o Senhor mandou. 6 meses, enquanto eles estão a construir, e eu posso imaginar a vida do acampamento, daquele grande acampamento com mais de 2 milhões de pessoas, gira à volta do que está a acontecer na preparação do tabernáculo, na expectativa, mas não é só isto que está a acontecer neste momento. Provavelmente é neste período que acontece o que os irmãos encontram no livro de Números, no capítulo 3. Eu convido-vos a darem uma saltadinha em Números, capítulo 3. Até aqui, nós temos verificado, e eu já disse isso aos irmãos e já vimos isso em outros estudos, até aqui, quem cumpria a função sacerdotal em cada lar seriam os primogênitos, os primeiros filhos. O primeiro filho homem de cada família era responsável por manter a linha sacerdotal no lar, era o responsável por ser o sacerdote da família. E estes, nós já percebemos a sua importância e várias vezes ao longo do texto até aqui nós já vimos eles aparecendo. Mas sabemos que o Senhor resolveu separar uma tribo para se dedicar a este ministério. E é aqui que nós vamos encontrar a separação da tribo de Levi. Deve ter acontecido cronologicamente neste tempo. Enquanto o local está sendo preparado, estão sendo preparados também os trabalhadores que depois vão servir no tabernáculo. E nós lemos assim, Números capítulo 3, versículo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão o sacerdote para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda e guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes serão dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abra madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. Havia a tradição de que o filho mais velho tinha esta responsabilidade, afinal ele era o herdeiro número 1.
Havia também um momento histórico em que Deus, ao proteger o povo, salvou os primogênitos no Egito e mais uma vez confirmou que os primogênitos eram seus. E aqui há uma troca. Aqueles que são os primogênitos e que exerceriam esta função em cada tribo vão ser substituídos pela tribo de Levi. E a tribo de Levi é chamada para ser consagrada exclusivamente para o ministério. É muito interessante os irmãos depois lerem. Normalmente são textos que a gente não gasta muito tempo lendo, porque são textos mais áridos, mas eles às vezes têm estes pequenos pormenores que são muito interessantes. Os levitas são separados conforme as suas famílias, os coatitas, os meraritas e os gersonitas, e cada um recebe a sua responsabilidade. É feita a contagem dos levitas, e os levitas, a partir de um mês de vida, que são encontrados dentro de Israel, são 22 mil. 22 mil, são os homens da tribo de Levi acima de um mês, e que faziam o grosso daquela tribo que era consagrada ao Senhor. Talvez o irmão pergunte assim: eles vão substituir os primogênitos, mas quantos são os primogênitos? Irmãos, os primogênitos também vão ser contados. Sabe quantos são os primogênitos que havia entre o povo de Israel nesta altura? 22.273. E a gente diz assim: mas que curiosidade. Não, não é curiosidade, irmãos, nem é consequência, não é? O Senhor sabe o que está a fazer. Portanto, nós temos 273 primogênitos a mais do que a tribo de Levi. E eles vão pagar, vai haver um pagamento cerimonial por estes 273 a mais. O resto é uma questão de troca. Os levitas ocupam a função que era feita pelos levitas e cada família recebe a sua função. A idade em que eles eram chamados a exercer o seu ministério prático era entre os 30 e os 50 anos. E são achados 8.580 levitas nestas condições, ou seja, são aqueles que vão dar início ao primeiro trabalho quando o tabernáculo é erigido. O tabernáculo, centro da vida do povo, passa a ser ministério exclusivo desta tribo e do trabalho que tem que ser feito. Antes dos 30, estão a ser preparados, podemos dizer assim, estão a ser ensinados, estão a passar pelo seminário, para quando chegar aos 30 poderem começar a fazer o trabalho, até aos 50. E depois dos 50, são os professores. Depois dos 50, eles podem ensinar aos que são mais novos para que se preparem para chegar até lá. Ou seja, toda a vida da tribo de Levi vai passar agora à volta daquilo que é o serviço do Senhor. É uma tribo consagrada. Importante guardarmos isto, irmãos, pelo quê? Quando chegamos ao Novo Testamento, nós não temos mais uma tribo separada. Nós temos um povo sacerdotal. Nós somos todos separados. Todos fazemos parte. Todos nós agora somos os levitas. Hoje em dia está na moda em alguns meios evangélicos usar esta expressão: os levitas, os levitas, os levitas. Não é bíblico nem é correto. Se quisermos fazer uma aplicação correta, do conceito do Antigo Testamento no Novo, temos então que dizer que toda a igreja são os levitas, porque nós todos somos, não é? O reino sacerdotal ou o sacerdócio real. Somos aqueles que foram chamados pelo Senhor, daí que, como herdeiros da reforma protestante, nós defendemos a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Todos somos chamados para ser consagrados ao serviço do Senhor, como os levitas foram. Muito bem, então temos cerca de 6 meses. Durante este período há o quê? Há uma concentração no trabalho prático, da construção do material que vai montar o tabernáculo. Há a separação da tribo de Levi e um trabalho específico de dar aos levitas a compreensão do que é que eles vão fazer. Moisés tem que gastar tempo transmitindo a este grupo grande aquilo que Deus tinha dito que era a responsabilidade de cada grupo. E Moisés tem esse tempo, digamos, de preparação para que tudo possa ocorrer. E é assim, irmãos, a partir do dia em que o tabernáculo for montado, não dá mais para parar. É constante. 24 horas por dia. Não dá mais para alguém perguntar: Moisés, como é que é mesmo? Então, agora vocês têm que saber o que é que têm que fazer e têm que fazer. Então, temos este período de preparação e os irmãos agora vão voltar outra vez a Êxodo, capítulo 40. Então, nós temos, depois deste período, e a descrição é dada aí, uma descrição semelhante àquela que nós já tínhamos tido. O trabalho é terminado. Em Êxodo, capítulo 40, versículo 1, o Senhor diz a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Deus dá a ordem sobre o dia da inauguração. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Versículo 17.
E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Certo, irmãos? Então vamos recordar, passou-se um ano. Foram libertos, 3 meses no deserto, até chegarem ao Monte Horebe. Depois passa ali mais 1 mês e meio e tal, que é o tempo que Moisés vai lá em cima e volta o bezerro de ouro. Há ali alguns dias, Moisés volta novamente, 1 mês e pouco, ele volta. Temos quase 6 meses. Nessa altura é dito, preparem o tabernáculo. Temos então 6 meses de preparação do tabernáculo e da tribo e do clã sacerdotal, que é a família de Arão. E agora o Senhor diz, montem no primeiro dia do ano. Então a festa do novo ano se dá com a construção, ou o levantamento, aqui é mais levantamento do que a construção, do tabernáculo que tinha sido mandado construir pelo Senhor. Verso 34. Uma vez levantado e colocado o tabernáculo no seu local, o Senhor vai confirmar a sua satisfação. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E talvez alguém possa dizer assim, pastor, coisa fantástica, não é? Poder ter ali fisicamente, olhar e ver a presença do Senhor está ali. Irmãos, nós ultrapassamos essa fase. Muito. Porque nós vivemos na altura em que não existe mais tabernáculo nem templo. O véu do templo foi rasgado, irmãos. Nós vivemos na fase em que já nem existe casa física. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aquilo que Israel teve o privilégio de ver momentaneamente, fisicamente, sobre um local específico, é-nos dado a nós no dia a dia, onde quer que nós estejamos. E talvez não percebamos o significado do que isto é. Assim como Israel mexia e ao mover-se só se movia quando a nuvem ia, nós também devíamos ser dirigidos pelo Espírito do Senhor. E onde estivéssemos, marcar a presença do Senhor naquele local. É isto que nós somos chamados a ser. Então temos aqui um momento alto. Passou-se um ano. O povo agora tem um local específico de culto. Tem um sistema montado para a adoração. Tem aonde exercer este local, este momento de comunhão com Deus. Tem aonde ir para fazer o sacrifício e a propiciação pelo seu pecado. Tem um grupo especial separado dentro da nação para se dedicar a este ministério. Está tudo pronto para que tudo corra bem. Será que corre sempre bem? Bem, para a semana nós vamos ver o que é que pode acontecer quando nem sempre se faz as coisas do Senhor à maneira do Senhor.